Vamos lá, o entrevistado desta quinta-feira, 20 de junho, é psicanalista, escritor, palestrante, especialista em gestão de pessoas e referência nacional no tema de relacionamentos, saúde mental e desenvolvimento de pessoas. Meu convidado é formado em jornalismo, com especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão de pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou falando dele, meu querido amigo psicanalista Vieira Júnior, que hoje está aqui nos nossos estúdios para trazer a você, ouvinte do Sem Blá Blá Blá, informações interessantíssimas sobre o lançamento do seu mais novo livro, Com Narcisista Não Se Negocia, Narcisista Se Abandona. Um tema forte, né? Um título forte. Com vocês, Vieira Júnior. Seja bem-vinda. Bom dia a você, a todos os amigos aqui do estúdio, aos ouvintes, a quem está aí nos acompanhando pela live. Eu digo, Gil, que é sempre uma emoção estar aqui. Eu confesso que arrepia, assim, quando você passa a palavra para mim, porque já comentei isso com você outras vezes, né? Quantas vezes no carro, sem blá blá blá, com Gil Matos. Uma musiquinha que impregna, né? Impregna, né? Você vai para casa. Você vai para casa cantando. Fica na cabeça. E estar aqui hoje é uma emoção. Obrigado, estou honrado, muito feliz. Obrigado mesmo. E para nós é sempre uma alegria, porque cada vez que você vem a gente aprende mais, a gente se autoavalia e a gente aprende realmente a lidar com pessoas das mais diferentes personalidades, né? Porque a gente trabalha em empresas, muitas pessoas que estão nos ouvindo trabalham em multinacionais e ali a gente tem que ter inteligência emocional para tudo, não é mesmo, meu amigo? Para aprender a lidar com todo tipo de situação. Eu falava isso com um paciente ontem, que estava vivendo exatamente uma espécie de crise sobre isso, né? E ele tentava defender a tese, que é o que a maior parte das pessoas vai tentar defender, de que eu preciso ser eu mesmo, eu não posso me trair no ambiente de trabalho, eu preciso ser transparente. Eu disse para ele assim, balela, você precisa ter personagens. O personagem filho, quem você é quando você vai na casa dos seus pais. Vista esse personagem. Você tem que se portar de uma forma lá. O personagem profissional. Eu visto a roupa profissional quando eu chego no meu trabalho. Eu visto a máscara e me porto conforme aquele ambiente pede. O personagem da igreja. Onde ali eu sou o personagem da igreja, eu me porto como um homem da igreja, uma mulher da igreja. O personagem dos amigos. Quando eu vou, que eu vou beber um vinho e tudo mais. Ele falou, mas isso não é falsidade? Eu falei, não. Isso é viver em sociedade. Ele falou, e quando que eu vou ser transparente? Quando você vestir o pijama na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, ali você está despido, com a pessoa que você confia. Porque ser transparente é uma ilusão onde você vai mostrar para os outros todas as suas fraquezas. Não precisa. Vista-se com a roupa do ambiente que você está indo, emocionalmente falando. Que interessante, né? E na realidade eu acho que inconscientemente nós já fazemos isso. Porque a gente não pode falar, até por uma questão de educação, de bons modos, boas maneiras, a gente não pode falar tudo o que a gente pensa o tempo todo para todas as pessoas em todos os lugares. Então, na realidade, inconscientemente, a gente já tem uma postura a qual a gente deva ter. Você não tem a postura que você tem numa festa, num momento de descontração, a mesma numa sala de reunião onde você é o líder. Né? Você não tem a mesma postura num churrasco com seus amigos de final de semana que você tem quando você está num palco palestrando para alguém. Perfeito. Né? Então, na realidade, acho que a gente já faz isso. O ponto é fazer isso e não sentir culpa. Porque há uma cobrança, né? Isso vem muito das religiões, inclusive. Seja verdadeiro, seja transparente. Você não está, quando você assume esses personagens, você não está de forma alguma sendo falso, traindo os próprios valores, isso é outra história. Você está simplesmente se relacionando melhor com aquele ambiente. Eu gosto muito da metáfora da roupa, que se eu vou para uma reunião com executivos, eu vou vestir terno e gravata, eu não vou vestir a camisa do Palmeiras. Isso eu vou fazer no meu final de semana. Palmeirense roxo. Isso eu vou fazer. Temos amigos aqui. Eu vou fazer isso com os meus amigos. E também não vou vestir a camisa do Palmeiras numa noite de amor com a minha esposa, namorada. Não dá. Tem roupa. Não dá, tem por favor, não questões dá. emocionais. Nesse momento, nós mulheres, não dá, gente. Você tem preparos emocionais assim como você veste a roupa. E eu gosto muito dessa metáfora porque
Psicologicamente isso tem um simbolismo. Vai para uma reunião importante, vista aquela roupa que te deixa seguro. Que você olha e fala assim, puxa, tô indo tomar uma decisão, vista a melhor roupa. Aquela roupa que você fala assim, é com essa roupa que eu tomo decisão. Vai para um momento de alegria, vista aquela roupa que você mais gosta, que você fica alegre. Vai na casa dos pais, vista aquela roupa que você vai se sentir à vontade, como filho. Até porque a nossa vestimenta, ela fala muito a respeito de nós mesmos, né? Isso a gente aprende também com código de vestimenta. Não é à toa que as grandes empresas e corporações têm o dress code também, né? O código de vestimenta, do que pode, do que não pode usar, porque a gente trabalha mesmo com patamares, em patamares e com pessoas. Então a gente precisa realmente ter esse comportamento, né? É uma coisa que a gente presta muita atenção na clínica. Quando a pessoa chega, ela acha que a terapia vai começar quando ela abre a boca. Imagine, eu atendo só online hoje, mas a hora que ela abre a câmera, eu já vejo se ela tá com maquiagem, se ela tá com cílios, se ela fez o cabelo, que roupa ela tá usando, se ela colocou a câmera por cima, por baixo, tudo. Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Nós falamos... Já tô querendo saber de mim, já. Tem muitos estudos, Gil, que mostram que assim, nós, a cada 10 palavras, 8 são mentira. Eu só posso confiar em 2 palavras. É mesmo? Porque nós estamos vivendo esse personagem que a gente acabou de falar. Quando é que a gente fala a verdade? Quando eu me visto. Quando eu oro. Quando eu tô me relacionando com Deus, gente. Exato. E muitas vezes nem com Deus a gente fala a verdade, né? Muitas vezes nem com Deus. Mas quando é que a gente percebe o que a pessoa está querendo dizer? A forma que ela se vestiu, a forma que ela sentou, a forma que ela mexeu a cabeça, que ela virou os olhos. É ali. O corpo fala 100% da verdade. Porque tudo que eu te perguntar agora, ou que você me perguntar, primeiro o corpo responde. É verdade. Depois, a gente passa pelo filtro ali do consciente, daí o consciente fala assim, não, mas eu não posso falar isso. É aquilo que você falou. Eu não posso falar qualquer coisa. Mas eu posso te falar uma coisa aqui atravessada, você vai responder com o corpo em milésimo de segundos e vai... Não, segurar a fala. Não vejo que é bem por aí, mas no corpo você já mostrou que você tá querendo me mandar lá pra casa do chapéu. E isso tudo a gente avalia. Sensacional, né? Exato. É sensacional. E é muito verdade isso. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com treinamento de pessoas também, e a gente fazia muito, né, técnica de rapport, porque a gente também estudou programação neurolinguística. Então, às vezes eu também tô em reunião assim, que pelo olhar da pessoa, para onde ela olhou, para cima, para baixo, lá direito, a gente sabe se a pessoa é mais emocional, se a pessoa é mais... Então, realmente é muito interessante, o corpo fala mesmo, você tem razão. Tem uma coisa que eu uso na clínica, teve até um vídeo que viralizou recentemente, que muita gente me elogiou, muita gente criticou e tudo mais, mas deu bastante repercussão, que na clínica, quando eu pergunto algo para o paciente, eu fico muito atento às expressões corporais, porque é ali que ele está falando a verdade, não é na fala. Então eu pergunto para a pessoa assim, você ama seu marido? Aí a pessoa presta atenção, quem tá no rádio não vai me ver fazendo agora, né, mas na live vão ver. Você ama o seu marido? E ela fala assim, eu amo meu marido. E balança a cabeça no sinal de não. E balança no sinal de negação. O corpo tá dizendo que não. E é em cima disso que eu vou trabalhar. Porque na fala, a gente fala o que quiser. Até papagaio fala. É nas atitudes. E aí o corpo é a atitude. Nas atitudes que a gente vê se a pessoa tá falando a verdade. Tem muita coisa pra gente falar, né? Muito. O repertório aqui é interessantíssimo. E o assunto de hoje é o lançamento do livro. E é um tema muito forte, né? Com narcisista não se negocia, narcisista se abandona. Vamos definir para quem é nosso ouvinte, para quem está chegando hoje, para quem não nos conhece, o significado dessa palavra tão forte que nos remete à história de Narciso. Quando a gente fala nesse vocábulo narcisismo, narcisista, a gente lembra da história de Narciso, mas às vezes não tem um conhecimento tão profundo do que é realmente o significado. O narcisismo, né, como você disse muito bem, né, me fez lembrar aí da história do próprio Narciso, que é da mitologia grega, um mito, tem o mito de Narciso, que foi um moço que era bonito, mas que, por tanta beleza, ele se coloca ali à beira de um lago e começa a admirar a própria beleza no espelho daquelas águas claras. E de tanto se admirar, todos os dias se admirando, ele não comeu, ele não bebeu, ele não se relacionou, as pessoas vinham falar com ele e ele não respondia, ele só queria saber de ficar se admirando. De tanto se admirar, um dia ele já enfraquecido, ele tenta beijar a própria imagem e morre afogado.
não consegue nem sair. Então, o narcisismo tem muito a ver disso, né? Do exagero em admirar a própria imagem, admirar a própria existência. Hoje, né, saindo da mitologia, nós conseguimos diferenciar em 2 casos. Então, a gente chegou aqui, a Gil até brincou, né? Puxa, tirei uma foto de mim mesma aqui, a hora que tava testando o celular. Na hora que eu fui ligar a live, gente, ao invés de eu ligar, dar um play aqui no negócio, eu tirei uma foto de mim mesma. Eu falei, olha aqui, essa foto tá representando o assunto de hoje. E eu logo em seguida, né, a hora que ligaram aqui a câmera pra mim, eu já olhei o cabelo, né? Já vi se tava tudo certinho, o terno. Isso é narcisismo. Todo mundo tem uma pitada de narcisismo? Quem não tem narcisismo? Os andarilhos que a gente vê pela estrada. Barba sem fazer, sem tomar banho há não sei quanto tempo, é que é o auge da depressão. Uhum. A exclusão total do narcisismo do ser humano é o auge da depressão. Eu não tomo banho, não me cuido, não me olho, não escovo os dentes. É a ausência total do narcisismo. Então temos que ter. O narcisismo, ele é saudável e temos um grau de narciso. Você pode chamar isso de autocuidado, você pode chamar isso de vaidade, autoestima. Na essência é um grau de narcisismo. Algumas pessoas vão ter mais, né? Que você vai ver aquela pessoa que é mais vaidosa, que não sai de casa sem fazer o cabelo e tudo mais, sem passar o perfume. Outras pessoas vão ter menos. Então, isso é natural, são níveis. O grande problema está na pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Que aí é uma doença da personalidade. É um transtorno mesmo, que a gente pode chamar de doença da personalidade, onde a pessoa não se acha bonita ou a mais bonita. Ela é a única bonita. Ela não é... Não tem grau de comparação. Não. Ela é superior, é um superlativo. O que é comparação? Pelo amor de Deus, você está tirando a minha divindade. Comparar com o quê? A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela não se acha Deus, ela tem certeza que ela é Deus. E se você não me adora, eu vou te punir com o inferno. É a melhor comparação que eu já vi. Eu vou te punir com todas as pragas que possam existir. Aí entra o jogo de manipulação, aí entra o jogo de diminuição, o jogo de tornar você uma pessoa, uma reles mortal que tem que me adorar. Você é obrigada a me adorar. Então a pessoa, quem se relaciona com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, sempre o final vai ser depressão. Num ambiente de trabalho, onde existem muitas pessoas, nós nos deparamos com aquela que é simplória, aquela que, né, tá tudo bem. A gente se depara com aquela que é um pouco mais arrogante, mais prepotente, mas como que a gente identifica esse grau? Como que a gente consegue comparar uma pessoa que é altamente prepotente, arrogante, que é uma pessoa difícil de conversar, de repente é um líder inacessível, uma pessoa que sempre tem razão em tudo, tal, de uma pessoa que realmente é um narcisista? Você sabe que o maior índice de narcisismo está nas lideranças das empresas, e eu tô falando da pessoa com transtorno. Não tô nem falando do narcisista comum ou que tem um grau maior. Mas está relacionado com poder, então? Porque os narcisistas adoram poder. Eles buscam isso. Eles validam o próprio ego em cargos políticos, né, de alto escalão, em cargos de empresas. Gil, o narcisista, no fundo, qual que é a raiz do narcisismo? O que aconteceu? Por que ele ficou assim? Porque ele se sente o pó do cocô do cavalo do bandido. Ele se sente um nada, ele é vazio. Mas ele tem essa consciência? Não. Esse que é o grande problema. No fundo, na verdade, assim, ele tem essa consciência. Porém, diferentemente do psicopata que não tem consciência de nada, o narcisista, ele tem a consciência, só que ele cria uma fantasia em frações de segundos. Ele tem autorreflexão, só que ela dura milésimos de segundos. Ele faz um ressignificado. Ele ressignifica para uma fantasia. Entendi. O sentimento dele interno, se eu conseguisse entrar na mente de um narcisista para curar ele, o que é impossível, eu conseguiria trabalhar com ele o abandono da mãe, principalmente. No caso do homem, né? Da mulher, muito mais ligado ao abandono do pai. Mas do homem, ao abandono da mãe. Provavelmente esse narcisista não mamou durante a infância, ou a mãe abandonou. Então ele possui um vazio que ele é gigantesco. A grande diferença é que algumas pessoas, quando vão crescendo, elas vão sendo frustradas. Não posso ter tudo que eu quero, mesmo que seja uma mãe. Tem gente que não vai ter mãe ao longo da vida e vai ter que ressignificar isso. Não necessariamente o fato de você não ter tido uma mãe ou de não ter sido
passado pela amamentação ou não ter convivido com a tua mãe te torna uma pessoa narcisista. Não. Isso a gente não pode classificar de forma geral. Não, de forma alguma. Certo. Eu não mamei, por exemplo. A minha mãe não conseguiu me dar mamar e não me tornei narcisista. Entendi. Mas o que acontece com as pessoas que nós chamamos de neuróticas? Elas não vão pro lado da psicose, que é onde o narcisista está mais envolvido. As pessoas neuróticas, elas vão aprendendo com a frustração. Tá, não mamei, o que eu vou fazer? Eu preciso lidar com essa frustração. Aí eu começo a ficar neurótico, eu começo a ficar deprimido, eu começo a sentir culpa, ansiedade, depressão. Essas pessoas são as neuróticas. Que todos nós somos neuróticos, graças a Deus, amém Jesus. Em algum grau. Em algum grau. É sensacional conversar com o Vieira. Por quê? Ao longo da vida, eu vou aprendendo que, enquanto criança, tá, eu posso fazer birra, mas eu não vou comer pizza todos os dias. Certo. Eu posso fazer birra, mas eu não vou comer doce todos os dias. Eu aprendo que não sou eu o dono do mundo. Alguém me ensina que eu posso ter desejos, eu posso ter vontades, mas que elas serão frustradas. Lá na vida adulta, eu vou ter um monte de problema de neurose. Eu vou ter ansiedade, vou ter depressão, eu vou ter crise do pânico, eu posso ter melancolia, angústia, um monte de coisa. Eu posso ser tímido, eu posso ser procrastinador, são neuroses. Tudo isso é fruto. Aí você vai pra clínica, trata e a pessoa evolui. Tá, esses são os neuróticos. No campo da psicose, nós temos lá os esquizofrênicos, nós temos os psicopatas e um pezinho ali o narcisista. Porque o narcisista ficou no meio do caminho. Ele é a pessoa que quando você frustra, lá na infância, você frustrava, ele recebia essa frustração. Só que ao mesmo tempo, ele não aceitou. Ao invés de aprender que o mundo não é dele, e que ele deveria respeitar pai, respeitar mãe, respeitar professor, respeitar amiguinhos, irmãos, ele começou ali a criar uma fantasia. Eu ainda vou dominar esse mundo. Ele tem certeza que ele é o centro do umbigo. Que todos deveriam servi-lo. Você pode estar me frustrando hoje. Lá na infância ele já começa. Mas eu ainda vou provar que eu devo ser servido e não aceitar as suas regras. Na vida... É muita neurose, gente, pra uma pessoa só. Aí já é psicose, né? Meu Deus do céu. E aí, quando ele fica adulto, na frustração, vamos supor assim, num ambiente de trabalho, você chega para essa pessoa e diz assim, olha, esse texto, vamos pegar o exemplo do jornalismo aqui, né? Esse texto que você escreveu poderia ter essa informação. Acabou o mundo pro narcisista. Ele vai achar um jeito de derrubar você. Emocionalmente ou profissionalmente, ou ele vai dizer que na verdade é você que não é bom. Pode ser até que ele aceite em algum momento, porque se isso for bom para ele. Olha, eu me fazer de humilde, agora vai ser bom, todos vão me admirar. Mas em algum momento ele vai voltar e falar assim, lembra daquele texto? Então, você viu, não estava errado. É uma pessoa altamente teatral. Totalmente, é um personagem. Como ele cria a fantasia para mostrar para você que ele cria a fantasia para mostrar para ele mesmo de que ele não erra, ele vai viver de personagem. Então, a raiz dele é não sou nada, não sou ninguém. Ele sabe isso em frações de segundos. Existe um vazio enorme. Tá, então se eu não sou nada, eu não sou ninguém, como é que eu viro Deus para Gil? Fazendo a Gil ser pior que isso. Por isso que ele manipula e torna você uma pessoa que está se sentindo um lixo. Porque para ele crescer, ele precisa diminuir alguém. Exato. Né? Exato. Então, para eu ser maior do que alguém, eu aponto para você quais são todos os defeitos que você tem. E assim eu faço de você menor. Exatamente. Só que a questão é de que a pessoa que é vítima, nesse caso, às vezes, ela também não se enxerga como menor, né? E pra ela tudo bem. Tem pessoas que lidam com um narcisista, por exemplo, e que não se abalam, não se afetam? Ou são casos, assim, praticamente impossíveis? Daí surge o título do livro. Com o narcisista não se negocia, o narcisista se abandona. Não tem. Não tem como você convencer, conversar, mostrar que ele tá errado. Ela não tá afim de aprender. Essa pessoa não tá afim de aprender. Se o narcisista sentar aqui na minha frente, na sua frente, e começar a falar, nós vamos ficar encantados. É um poder de articulação, é um poder de comunicação, de convencimento. Se ele não convencer mostrando que ele é bom, ele vai convencer mostrando que ele é uma vítima. Se ele não convencer mostrando que é uma vítima, ele vai convencer mostrando que ele é muito intelectual. Se não for assim, mostrando que ele é romântico. O que o narcisista será para a Gil? Aquilo que a Gil quer.
O que o narcisista será para o Vieira Júnior? Aquilo que o Vieira Júnior quer. Ele toca, Gil, na sua ferida. Como ele não tem identidade, ele vai buscar a identidade em você. Então, suponhamos que a Gil cresceu, né, ouvindo que o príncipe chegaria, aquele homem maravilhoso que vai ser provedor e que vai ajudar, que vai amar, que vai cuidar, que vai zelar. Só que você teve alguns relacionamentos frustrados e tudo mais, você tá ferida. Quando o narcisista chega perto de você, ele não chega sendo ele. Ele chega olhando nos seus olhos e aquilo que eu faço na clínica, que eu estudei, ele tem como essência. Ele vê os seus olhos, seu movimentar da cabeça, sua roupa, suas mãos. Todo relacionamento com o narcisista começa com ele entendendo profundamente a sua vida. Então ele vai levantar a bola daquela pessoa que foi ferida. Ele vai levantar informações, ele vai mapear você. No que ele mapeou, ele entrega para você tudo aquilo que você quer. Então, é um terrorista, gente. Emocionalmente é um terrorista. Emocionalmente é um terrorista. Ele mapeia. E tudo isso é pensado. As pessoas me perguntam, mas ele quer fazer isso? Quer. Porque você se torna um desafio para ele. Lembra que lá na infância, ele olhou e falou assim, ó, você tá me frustrando hoje. Ele fez isso com a mãe, com o pai, com os irmãos, amiguinhos de escola. Você tá me frustrando hoje. Eu ainda vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Agora, você imagina o sofrimento, Vieira. A pessoa vem trazendo isso desde uma infância e ela fica quase que com um sentimento de vingança, que dura 20 anos, sei lá quanto tempo, vive em função disso. Quer dizer, o narcisista, imagino eu, que ela não viva nem um minuto presente real. Não. Que ela tem. Eu só não vou dizer que eles sofrem, porque quando o sofrimento começa a bater a porta, e em milésimos de segundos eles criam fantasia. Então eles não sofrem. É muito próximo do psicopata. A única diferença do narcisista, o que tem o transtorno, para o psicopata, Gil, é que o psicopata mata. O psicopata não tá nem aí pro que você vai pensar dele, ele só pensa no próprio prazer. O narcisista, eu falo que ele é pior que o psicopata, porque sabe por que ele não mata? Porque isso vai denigrir a imagem dele. Aí ele passa a ser um assassino. Gente, é muita loucura, meu Deus do céu. Então ele vai te matar psicologicamente. Qual que é o orgasmo do narcisista? Quando ele te dominou emocionalmente, seja numa situação de trabalho, amorosa, da igreja e tal, ele te dominou emocionalmente, está nas mãos dele. Você já não tem mais vida sem ele. Aí ele faz o famoso descarte. Ele te dá um pé na bunda e vai embora. Sem explicação. Sem explicação. Ou ele vai se envolver num outro relacionamento amoroso, vai ter uma outra proposta de emprego, sempre vai ter gente correndo atrás dele. Porque daí, imagina um narcisista que você depende, sua vida tá toda dependendo daquela pessoa. Aí ele vai embora. O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, não faz. Você vai se humilhar, você vai implorar. Que é tudo que ele espera. É aquela tudo cena, que o narcisista espera. É aquela cena que você vai na igreja, as pessoas estão prostradas diante do altar, dependendo de Deus, e que isso é uma coisa linda e necessária. Sim. Mas o narcisista quer ser Deus, ele quer aquilo. Aí por que ele vai embora? Para que você se humilhe, implore, diga que não... E aí ele não volta. E se ele voltar, ele volta com uma série de exigências para te dominar ainda mais. Aí suponhamos que ele só foi embora. Foi embora, foi viver o novo amor da vida dele, foi pro novo emprego, pra nova igreja, mas você começa a superar. Você tá no fundo do poço. Aí você vai lá pra minha clínica lá, ó, Vieira, narcisista, provavelmente eu vou te encaminhar para um psiquiatra para tomar remédio, porque eles colocam a pessoa em depressão e a maior frase que eu escuto é: eu tô com vontade de tirar minha vida. Meu Deus. Porque acaba a vida. A pessoa sai de um relacionamento com um narcisista endividada, porque eles tomam tudo da pessoa. Ela sai em depressão, querendo se matar, sem acesso a amigos, porque ele corta todo mundo, sem acesso à família, porque ele corta também, sem profissão. Com a baixa autoestima? Sem autoestima. A autoestima esfacelada. E aí essa pessoa vem pra clínica. Muitas vezes sem até dinheiro para fazer a terapia. Vai lá, compra um livro, ou vem pra terapia, depois eu pago e consegue sair. Quando consegue começar a sair, né, que a pessoa começa a colocar a cabeça para fora do poço, começa a ir numa festa, começa a aparecer com amigos e tudo mais, o que acontece? O narcisista volta. Ele volta, porque ele fala assim: será que eu ainda consigo dominar aquela pessoa? É o prazer pelo prazer mesmo. Será que eu consigo ainda manipular a emoção dela? E aí ele volta com aquele: oi, sumida, como é que você tá? Amor.
É um ator mesmo, né? E aí volta assim, ó. Suponhamos que o Vieira ou que a Gil encontraram a redenção na terapia e na igreja. Só um exemplo. Encontrou Deus e tudo mais. Ele volta assim, aquele discurso. É sempre igual, eu mapeei, é isso que tem no livro. É sempre igual. Como o transtorno é o mesmo, os discursos são os mesmos. O discurso é sempre assim, ó. Gil, foram meses duros pra mim. Eu confesso que assim, eu precisava me recolher. Eu precisava entrar em mim. E quando eu fiquei somente comigo mesmo, eu percebi que eu amo você. Eu precisava passar por isso. Eu precisava. Mas agora, eu vi que você está indo na igreja, eu quero ir com você. Eu percebi que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não tive mãe, eu não tive pai. Ele vai jogando para a vítima. Por quê? Ele sabe que você é uma pessoa boa e que você vai ter empatia por isso. Então ele toca no seu coração, na parte mais frágil. Você ainda gosta, é impossível deixar de gostar de alguém em 3 meses, em 4 meses, você ainda gosta. Então ele vai nisso. Agora eu te prometo que vai ser tudo diferente. Eu vou para a igreja. Aí ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja, ele batiza, ele aceita Jesus, ele fala em línguas, ele vira amigo dos pastores, ele diz que vai ser pastor, ancião da igreja, e realmente começa a ter essa ascensão, porque ele já está criando um outro cenário. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, mas Gil, que homem incrível, não? Dentro de casa você vai estar comendo o pão que o diabo amassou e não consegue mais falar nada para ninguém. Porque agora ele é espetacular, de Deus, de Jesus. E quem que é ruim da história? Você que é a vítima. É assustador, né? É assustador. É por isso que eu digo. Aí você fala pra mim, Vieira, mas eu não consigo convencer, eu não consigo conversar com essa pessoa. Não, porque assim como um psicopata não tem tratamento, o narcisista também não tem tratamento. Por isso que com o narcisista não se negocia. Narcisista se abandona. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, como é que eu faço? Aí tem uma outra técnica no livro também que eu ensino, que é abandonar psicologicamente esse narcisista. Você vai criar limites, regras, momentos em que você vai visitar esse pai, momentos que você vai visitar essa mãe, e aí aquela coisa, você vai vestir a roupa do personagem, de se relacionar com o narcisista. Ele vai falar, ele vai fazer a manipulação, só que você já tem tudo mapeado, e você não vai entrar nesse jogo. Você vai abandonar ele psicologicamente. Mas é cansativo, né, Vieira? Sempre será. Cansativo. Olha, a Débora, tem muitos comentários aqui, gente. A nossa live já bateu 130 pessoas. A Débora escreveu, estou passando pela fase do descarte, por não aceitar ser diminuída. Que triste isso, né? Eles descartam e faz você se sentir o pior ser humano do mundo. A Valéria disse, é muita perversidade. A Ireni, parabéns, muito bom tudo isso. A Luciana, muito obrigada pelas palavras, já me ajudou muito, que Deus abençoe vocês. Tem muitos comentários. A Rose disse, meu Deus, tanta informação que eu não sabia. A Tereza, essa live precisa ficar gravada. Ficará. Essa live será postada hoje no final do dia. Olha, ela escreveu até aqui que é sadismo. Olha, a Ângela, minha cunhada, é mãe do meu sobrinho Samuel, que está estudando psiquiatria. Puxa. Aliás, é um médico psiquiatra, né? E ela escreveu, é mais que um ator, é um atormentado, é verdade. Atormentado, gostei disso. É um atormentado, ela escreveu aqui. É a hora que a vítima fala, isso é um transtorno de personalidade, vá se tratar. Gente, muitas pessoas aqui falando sobre esse assunto. Ela escreveu também, a Rose, eu já passei por isso num casamento, mas eu fui procurar terapia e tratamento. Passei 1 ano por isso, mas graças a Deus estou bem. Já tem gente pedindo seu livro, falando que a live tá super enriquecedora. Legal. A gente vai falar tudo aqui pra vocês, gente. Vai mandando aí pros coleguinhas, porque a gente ainda tem 20 minutos de papo aqui. Qual o fator que determina o surgimento desse conceito na psicanálise? O que define exatamente um ser humano que admira exageradamente sua imagem? Gil, não existe até hoje, quando você vai na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, não existe até hoje um conceito fechado para dizer assim, isso forma um narcisista. Não existe. Eu tenho, com base na minha experiência, nas leituras que eu já fiz, eu tenho uma preferência por uma das linhas, que vai dizer o seguinte,
Que é a do Freud? Que é essa que diz... Eu fiz mais ou menos eu fiz um apanhado. Porque pro Freud o narcisismo é normal, né? Latente para todos os seres humanos, porque está relacionado ao desenvolvimento da libido. Perfeito. É o que ele diz. Todos temos narcisismo, é aquilo que a gente falou. Por que o Freud condiciona a libido? Porque, imagine, eu tô aqui agora e se você me disser assim, pô, Vieira, que terno bonito, que prazer. Isso é libido. Eu atingi uma libido de ser elogiado. Todos gostamos e é natural, precisa Faz disso. muito sentido. Olhando todas as teorias, o Freud, o Bion, o Winnicott e outros psicólogos, psicanalistas e tal, o que eu consegui formular, eu conto disso no livro também. Para mim, o narcisismo é essa dificuldade de a pessoa lidar com frustração. Todos nós, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós somos 100% servidos. Certo. Então, o corpo da mulher muda completamente para satisfazer aquele deusinho que está sendo formado. Os hormônios, as vitaminas, todas as substâncias do corpo da mulher, as emoções da mulher, todas são para servir o bebê. Então, ali eu digo que existe um narcisista puro. Um puro narcisista. Ele está sendo servido. Tô com fome. O famoso desejo da mãe, né? Eu quero café, agora não quero mais café. Eu quero melancia, não quero mais melancia. É o narcisista. Sim, sim. Ele altera a emoção da mulher. Sim. Né? Quando esse bebê nasce, ele já é frustrado. Tá quentinho, tá silêncio. Agora tá frio, tá barulhento. Agora tá frio, tá barulhento. Se não chora, vem o médico e dá um tapa. É a frustração. Por isso que ele chora. Aquilo é o primeiro trauma que o ser humano passa. É a primeira frustração. Eu tô sendo tirado de um lugar que tá gostoso. E se o bebê não é tirado, ele mata a mãe. A mãe morre. Antigamente, muitas mulheres morriam no parto e tudo mais. Por quê? Ele só vai olhar para a própria existência. Ele é o Freud chama de idzinho. É prazer pelo prazer. Tá bom aqui para mim, então tá bom. Quando essa criança nasce, a primeira frustração é o primeiro trauma. Todos nós temos o trauma do nascimento. Eu pesquiso sempre com os meus pacientes como foi o parto. Porque ali diz muito dos traumas que você carrega na vida. Como você lidou com aquele momento. Então, ali o bebê chora, aí começa a fazer a birra, a manha, e aí ele pensa assim, alguém tá querendo me matar. Todo mundo dessa sala aqui estão querendo me deixar surdo, tá doendo o meu esôfago porque eu tô chorando, meu estômago tá doendo, ninguém tá me dando de comer, é a birra. Aí vem a mãe conserta isso. A mãe vem, coloca essa criança aqui, sente o meu cheiro. Ninguém precisa ensinar o bebê a mamar. Ele já sabe. Ele já sabe. Então, ali ela começa a ensinar o seguinte, ó, tem coisa ruim no mundo, mas tem amor. E ao longo da infância, a criança vai ter isso o tempo inteiro, né? Eu vou no mercado, você pode comprar alguma coisa, mas não tudo que você quiser. Você vai na escola, você pode brincar, mas não sempre será a sua brincadeira. Então, a criança vai passando por esse momento de frustração. O narcisista, ele fica preso naquela fase da gestação. Ele nega esse momento de frustração. Ele fala assim, não interessa, você vive para me satisfazer, você vive para me adorar. Ele está preso àquela fase. Aí você vai me perguntar, Vieira, mas e o que determina essa pessoa que fica presa nessa fase? Isso. Olha, se a gente conseguir formular essa teoria sobre o que determina, a gente revoluciona a psicologia, a psicanálise, a neurociência, tudo junto. Ninguém conseguiu chegar nessa conclusão. Não. Tem estudos que vão dizer que são fatores genéticos. Tem estudos que vão dizer que não, são fatores sociais, culturais. Eu acho, e digo isso no livro, que é tudo, de tudo um pouco. Todos nós temos uma predisposição genética a ser, todos nós temos uma predisposição cultural, aí vem as questões culturais, sociais, que podem fazer essa predisposição se repetir ou não. O que dá para dizer é, quando você pega uma pessoa narcisista e vai na mãe, a mãe é, o avô é. Ah, existe uma carga genética, então. Verdade. E eu vou dizer, Gil, que talvez não só genética. Aí entra muito de aí é o Vieira, ser humano, falando com o conhecimento psicanalítico que tem. Existe a carga genética, existe a carga social, porque você está crescendo num ambiente totalmente narcisista. Que te influencia. Cultural, e existe talvez aí uma questão até espiritual.
Quando é que você consegue quebrar isso? Quando é que você consegue quebrar? Se a pessoa não tiver o transtorno de personalidade narcisista, ela consegue ter autorreflexão e aí ela vai pra clínica, eu vou frustrar demais esse narcisista, porque ele não foi frustrado até agora, eu vou frustrar demais. Ele vai ficar possesso comigo, mas ele volta no dia seguinte. Então, você perguntou, né? Como é que eu sei se a pessoa é narcisista ou não? Manda ele pra terapia. Se ele durar mais do que 3 sessões, ele não tem transtorno. Porque eles vão embora, gente. Eles não acham que eles estão errados em nada. Não. Você já pegou narcisista que durou uma sessão? Não. Isso que eu ia dizer. Nunca peguei um narcisista que tenha terminado a sessão. Ah, mentira. Ele sai antes da Sai sessão? antes. Dá problema na internet, dá problema na câmera. Ele não assume, que é porque ele não assume. concorda com o que você tá falando. Pra não dizer que nunca tenha terminado, teve um caso em que a pessoa terminou, inclusive, quando eu comecei a frustrar, que eu percebi na hora que ela era narcisista, eu comecei a frustrar, e aí o que ele fez? Ele ativou o modo vítima. Ele chorou, me agradeceu, falou que eu era o melhor psicanalista do mundo, ele tá tentando me pegar pelo ego. Que eu era maravilhoso, que nunca ele tinha achado um psicanalista assim, que ele ia continuar. E narcisista já chega mostrando que é muito bom. Então, assim, ele já veio, ele comprou 2 horas de terapia. Quem é que faz isso? Em sã consciência? Você vai conhecer, né, o psicanalista. Não, mas o que ele quis mostrar com o Pix que ele fez pra mim? Ó, não tá chegando qualquer um. Entendi, Quando sim. eu A meta-mensagem é essa. É. Quando eu frustrei, chorou e tudo mais. Foi embora. Tá bom. Mas em questão de meia hora já chegou a mensagem. Olha, gostaria de agradecer porque encontrei um psicanalista mais renomado, melhor. Inclusive, queria te dar um feedback. Você não foi ético, você... E acabou comigo. Ah, verdade. Gente, Estava pensando aqui e você errou nisso. E aí foi lá no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise buscar pontos em meia hora. Ele tentou provar pra mim que eu era o pior psicanalista do mundo. O narcisista tem essa característica, né? Essa necessidade de diminuir os outros. Olha só, Vieira. A Catarina disse, olha o que ela escreveu. Sou casada, meu esposo me pune com falta de carinho e etc. É extremamente comum. É? Por quê? É Catarina, né? É. Catarina, o que acontece com o narcisista quando ele... Você tá casado há muito tempo, tá num relacionamento há muito tempo. O grande prazer do narcisista, Gil, é mexer no seu estado emocional. Se você tá feliz, ele quer te levar pra tristeza. Se você tá triste, ele quer te levar pra angústia. Se tá na angústia, ele quer te levar pra euforia. O prazer é um movimento, eu controlo você. Olhando pra religião, o que Deus faz com a gente? Ele não nos molda, não nos comanda. Sim. O narcisista se acha Deus, então ele vai querer fazer isso. Então, o prazer dele é na alteração, não é te ver triste, nem te ver alegre, nem te ver eufórico. Ele quer te ver mudando. É fazer de você um ventríloco. Um ventríloco. Por que é que ele pune as pessoas com silêncio? Tem muito isso. Silêncio, não fala, fica emburrado. Ou com falta de carinho, falta de beijo, falta de sexo. Porque ele quer que você corra atrás disso. A situação que ela tá, meu marido me pune com isso, é isso que ele quer. Meu Deus. Ele quer que ela fique assim, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um jantar legal? Eu tenho que comprar uma lingerie nova? Mas você começa a viver num questionamento, num auto-questionamento que não tem fim, né? Nunca terá fim. Nunca terá fim, Por né? isso que eu digo, com o narcisista não se negocia, o narcisista se abandona. A Carla perguntou como lidar com o narcisista no ambiente de trabalho, porque às vezes o narcisista é chefe, né, gente? Sim. E aí você faz o quê? E grande parte... Não tem como abandonar o chefe, sai do emprego. Grande parte dos chefes são narcisistas. Eu digo o seguinte, 2 caminhos. Eu preciso muito desse emprego, não tem como eu sair. Eu até questiono isso, vou falar já. Mas não tem como eu sair, é a única opção da minha vida. Tá, terapia, muita terapia, e com um profissional especializado no tema, para, assim como os pais, você abandone psicologicamente esse chefe. Você vai passar, quando você domina a técnica de abandonar psicologicamente, Gil, você passa a manipular esse narcisista. Então, esse chefe gosta de ser elogiado, do cabelo, do terno, tudo mais. Você elogia. Nossa, não, mas que terno maravilhoso que você tem. Esse chefe gosta de toda hora dizer que ele é muito bom e que você é ruim. Tá bom, chefe, não, você tá certo, eu vou buscar melhorar.
Você não tá aceitando isso. Você entra no jogo. Você entrou no jogo e você vai manipular ele. São técnicas. Agora, eu questiono, realmente é só esse lugar que tem pra você trabalhar? Você já viu que esse chefe não tá te deixando crescer, porque eles não deixam, eles não gostam de ninguém acima deles. Esse chefe manipula os resultados, te enche de trabalho só pra mostrar que você é incompetente. Esse chefe, quando percebe que você está se destacando, ele faz uma forma de te dar um monte de trabalho impossível de ser realizado para mostrar que você é ruim. Você não cresce, está sem promoção há 2, 3, 4 anos. Aí eu pergunto para essa pessoa, como é que está seu LinkedIn? Está atualizado? Como é que está seu currículo? Qual foi a última vez que você fez curso? Qual foi a última vez que você entrou numa pós-graduação? Por quê? Com narcisista não se negocia, narcisista se abandona. Agora, se você não tomar a rédea, o protagonismo da própria vida, você vai ficar nessa empresa. E é muito... vai ficar nessa empresa para sempre. É muito isso que acontece com quem se relaciona com narcisista, ô Gil. As pessoas, tanto no relacionamento como no trabalho e na igreja, mas eles pensam assim, ó, mas é só isso aqui que eu tenho. Se eu sair daqui, eu não vou encontrar nada melhor, não vou ter outro namorado, outra namorada, outro emprego. Mas é isso que ele colocou na sua cabeça. É isso que ele quer que você pense. Se você der um passo para fora dessa relação, não vai melhorar. As pessoas pensam, eu vou sair e vai melhorar. Não, prepare-se. Por isso que eu falo, tem a técnica de abandonar em 30 dias. Primeira coisa que você tem que fazer, terapia, se enfia na terapia. Segunda coisa, amigos, família, precisa contar para as pessoas o que está acontecendo, as pessoas precisam acreditar. Se precisar, se tiver questão de agressão física, agressão verbal, grava isso, tenha provas, porque as pessoas não vão acreditar que essa pessoa é desse jeito. Porque lá fora é um príncipe, é uma princesa. Então, grava, registre tudo isso e abandona. Tá, abandonei. O que vem logo em seguida do abandono? Depressão. Você vai chorar, você vai querer não ver a luz do sol, você vai querer morrer. Por isso que precisa estar com apoio de amigo, família e de terapia e de Deus. Eu incluo Deus nesse processo de abandono. Porque você vai precisar de força para não tentar tirar a vida. O fim de todo relacionamento narcisista é querer morrer, é não ver prazer. Tá, o que acontece, Vieira, 30 dias depois? Você vai num belo dia, fazendo terapia com amigos, com Deus, você vai abrir a janela e vai falar assim, gente, o que aconteceu? Eu falo no livro que é como se saísse um espírito de você. É como se saísse uma venda dos seus olhos. Você fala assim, por que eu estava aceitando aquele homem que ia em prostíbulos? E eu achava que era porque eu não dava o sexo direito. Por que eu aceitava aquela punição de 15, 30 dias sem beijo, sem sexo? Por que eu aceitava ele tendo outra mulher indeciso sobre mim? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Aí você vai levantar, vai sacudir a roupa, vai colocar uma roupa bonita e vai falar, existe vida. Só que leva 30 dias, por isso que eu coloco 30 dias. A partir de quando uma pessoa toma uma decisão, né? Porque tem gente que passa a vida toda, o narcisista morre e a pessoa tá lá. Aí que eu digo para as pessoas, o que você prefere? Mais 20, 30 anos nessa dor, que não vai passar, ou encarar a dor dos 30 dias? E que daí você vai melhorar. Vieira, foi por conta de tudo isso que você vê no consultório que você resolveu escrever o livro, lançar o livro? Uma coisa que eu tô contando no livro, Gil, e que ninguém faz ideia, é que eu só entrei nessa história porque eu vivi o narcisismo desde que nasci. E quando eu fui pesquisar a própria história, eu vi que o narcisismo estava no meu pai, estava na minha avó, estava no meu bisavó, e foi até aí que eu cheguei. Essa história você não nos contou na entrevista passada? E quando eu nasci, eu sofri, o primeiro narcisista que eu tive contato foi meu pai. E que nos causou experiências de dor imensuráveis. Não dá pra contar. No livro, aliás, dá pra contar que eu conto todas elas no livro. O que ele fez com meu pai, o que ele fez com a minha mãe, como a minha mãe sofreu com narcisismo desde a infância. Então, eu conto tudo isso. E depois, é claro que o ser humano, o Juninho, que eu brinco, o Juninho, foi buscar amigos narcisistas, trabalhos narcisistas, mulheres narcisistas para se relacionar. E quando eu decidi fazer psicanálise, eu estava naquele momento em que eu estava assim, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não vejo minha mãe há meses, eu estou sendo exigido que eu tenho que sair do meu trabalho, abandonar minha carreira, eu não tenho dinheiro, eu não tenho hobby, eu não posso torcer pro Palmeiras, eu não posso ter a camisa do Palmeiras
que você quer? Nas minhas coisas, na minha casa. Eu não sou... Eu ouço que eu não sou bom homem, eu ouço que eu não sou bom em nada. Mas como que você chegou nessa conclusão? E aí, um dia, uma grande bênção. Eu falo que Deus manda coisa. Quando Sim. Deus tem um propósito na sua vida, Deus manda e aí se aceita ou não. Eu estava trabalhando numa empresa e tive uma aula sobre psicanálise. E eu olhei e falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar de terapia, nada disso. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí fui pra terapia. Na terapia as coisas começaram a pipocar. Eu falei, Começou a clarear pra começaram você. a clarear. Você começou a enxergar quem seu pai era. Eu comecei a ter informações. Eu tava passando por um momento em relacionamento. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. E aí eu tava num relacionamento em que eu via isso e eu falava, gente, então eu não tô errado. Essa punição, esse jogo de silêncio, essa manipulação emocional, eu tô vivendo tudo isso. Tá. Aí eu fiz um curso de gestão de pessoas por contas profissionais, né? Por conta de temas profissionais. No curso de gestão de pessoas tinha uma disciplina de psicanálise. E aí eu falei, eu vou fazer psicanálise. Eu nem terminei a pós de gestão de pessoas e entrei no curso de psicanálise. E aí comecei a estudar o tema. Em paralelo eu fui ler a Bíblia. Estudando psicanálise, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, eu comecei a acordar. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou ter a camisa do Palmeiras. Aí que começa a ter o problema com o narcisista. Quando você fala assim, vou estudar psicanálise e ninguém me para. Ai, se você fizer, você não me ama. É isso que eles fazem. Não, eu te amo. Então, mas aí quem falou isso pra você? Seu pai já havia falecido? A pessoa que eu estava me relacionando. Ah, porque eu tive tá, relacionamentos amorosos narcisistas também. Sim, porque você quando a disse. gente aprende uma coisa na infância, você repete isso a vida inteira. Se você não tratar. Mas se isso é um sofrimento tão grande, por que você acha... É inconsciente essa busca por um narcisista também? Total. Quem busca narcisista? Dependente emocional. Lembra que a raiz do narcisismo é a dependência emocional? Sim. Ele também é uma pessoa que é dependente emocional, ele depende da sua validação. O dependente emocional, que não teve carinho de pai, não teve carinho de mãe, não teve uma família estruturada, onde teve esse afeto bem estabelecido, ele vai buscar o quê? Um pai, um protetor, um salvador. E o narcisista se porta como? É o match perfeito. Ele se porta como salvador, você precisa de um salvador, alguém que cuide, alguém que zele, e ele faz tudo isso no começo, só que o preço É alto. é alto, altíssimo. Então, quando eu entrei nesse tipo de relacionamento, eu não fazia noção de que eu estava repetindo uma falta. Repetindo uma falta de pai, repetindo uma falta, muitas vezes, de vó, de avô, de família, de estrutura. E foi na compra da camisa do Palmeiras que você percebeu? Não, aí, quando eu fui fazer psicanálise, que daí o mundo começou a abrir, eu comecei a entender desses transtornos de psicopatia, de narcisismo e tudo mais. E aí eu comecei a exigir espaços comuns. Eu quero ter a camisa do Palmeiras, eu quero assistir ao jogo do Palmeiras. Coisas que são do seu direito, digamos Normal. assim. Normal. O que isso atrapalha numa relação? Eu quero assistir o jogo do Palmeiras. Eu quero estudar psicanálise. Eu quero virar palestrante. Eu quero trabalhar com isso. Gente, isso não tem nada a ver. Isso é liberdade individual de cada um. Claro. Não atrapalha em relacionamento. E aí você passa a viver um inferno, porque esse narcisista começa a perceber que está perdendo o controle sobre você. E aí as palavras que você vai ouvir você é ingrato, você virou arrogante, você agora se acha, você tá pensando que é a última bolacha do pacote, mas cuidado, hein? O mesmo Deus que tá te dando, o mesmo Deus tira. Eles usam muito disso. Gente, é tão forte isso que você tá falando, que conforme você vai falando, eu já vou pensando em determinadas pessoas que eu sei que são assim. E quem tá na live também, com certeza, né? A gente vai... E aí um dia, eu conto essa história no meu livro, quando eu decidi sair dessa relação, claro que o narcisista não lida bem com o abandono. O narcisista ele vai ficar possesso. Quando eu decidi sair, eu saí com a pessoa gritando, né? Vai embora então, eu não quero mais você aqui. Eu falei, mas eu disse que eu não quero. Não, eu não quero, tal. E essa pessoa colocou todas as minhas coisas em sacos de lixo. Tem essa história no livro. Você me contou. Sacos de lixo. Pra mostrar Pra mesmo dar aquela noção de que você virou um que mendigo. você não valia nada. Valia nada. Eu lembro, Gil, que eu peguei minhas coisas, fui para um Airbnb, né? Coloquei tudo assim no chão e comecei a conversar com Deus e chorei muito. Mas chorei muito. E abri meu celular. Na noite anterior, eu tinha feito um vídeo no TikTok falando de narcisismo. Eu tinha 300 seguidores, 200, nem isso.
Quando eu olhei, eu tinha viralizado naquela noite. Eu estava com 35 mil seguidores. Tava um absurdo de gente mandando mensagem. Meu Deus, eu tô vivendo isso. Ali foi como se eu ouvisse a voz de Deus do meu lado, assim, ó. Vai, liberta, ajuda. Essa dor que eu lhe causei, que eu permiti ser causada, não foi para te machucar. Foi para que você pudesse libertar. É igual a história de José do Egito, né? Sim, ajudar pessoas. José do Egito, quando os irmãos chegam para ele e falam assim, José, e agora? Você vai nos matar porque a gente vendeu você no poço, vendeu, disse como escravo. A resposta dele é, vocês não entenderam o que aconteceu? Vocês não me venderam nada. Deus me mandou primeiro para cuidar de vocês. Então, ali eu olhei e falei assim, meu Deus, ganhei uma missão. Mas dali para frente foi só bênção, só glória, porque depois o Instagram viralizou, aí eu tive que montar a marca, psicanalizando, daí veio o blog, aí veio o Spotify, enfim, tudo. Aí veio o curso, lancei o curso sobre o narcisismo e agora o livro. Então, eu digo assim, Deus ele transforma as nossas feridas em glória, em testemunho. É verdade. Nada que acontece na nossa vida para nos ferir é para nos matar ou para nos machucar, é para servir para honra e glória dele. Desde que você tome a atitude de que aquilo deve ser para honra e glória dele. Porque eu poderia estar lá até hoje. Sim. Mas eu escolhi, olhei e falei assim, não, eu vou dar esse passo. Eu vou sair dessa situação porque eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de coisas boas na minha vida. Ai, mas você vai ver, você vai parar na sarjeta, Deus vai tirar tudo de você. Meu Deus, olha as coisas que Deus está fazendo. E é isso que o narcisista coloca na cabeça das pessoas. Por isso que elas não saem do emprego, elas não saem do relacionamento, elas não saem do ambiente da igreja tóxica. Porque esses narcisistas tóxicos colocam que longe deles não existe vida. E você entende, porque eu coloco até no livro que assim, isso tudo, aí já entrando para quem crê, mais uma questão espiritual, você entende que tudo isso, existe um fundo espiritual que é o próprio inimigo das nossas almas, sim, tentando dizer para você que você merece uma vida de dor e sofrimento. Sim. Só que o que Jesus ensinou? O meu fardo é leve, e eu venho para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, abundância, paz. Você é herdeiro, você é herdeira, você é rainha, você é rei. Você é cabeça, não é cauda. Você é cabeça. Você não tem que ficar debaixo do jugo de ninguém. Você tem que ser feliz. Mas até para ser feliz precisa de coragem, Gil. Olha, a Ivana escreveu, consegui abandonar o narcisista, foram anos e anos de um casamento que mais parecia uma prisão. Tratamento de silêncio, descarte, maus tratos, zero empatia. Mas glória a Deus, né, Ivana, que você conseguiu sair por uma situação dessa. Meu amigo, eu preciso que você deixe o seu Instagram, que você fale aonde que as pessoas encontram o seu livro, porque ele tá na pré-venda. Isso. Com o Narcisista... Peraí, deixa eu pegar o nome, que o nome é longo aqui. Com o Narcisista não se negocia, Narcisista se abandona. Isso. Onde que as pessoas podem encontrar o seu livro agora na pré-venda? Bom, vou dar os caminhos aqui. No Instagram, digita lá no Instagram, Vieira Júnior, vai aparecer o perfil Psicanalizando com o Vieira Júnior. Se você pesquisar no TikTok, né, Porque você tem 2 Instagrams. Um é pessoal. Um é o pessoal. O que a gente está conversando agora é o psicanalizando.com VJR. Isso. Mas se jogar lá na busca Vieira Júnior, vai aparecer ele. Isso. Vai aparecer Vieira Júnior. Se colocar no TikTok, no Spotify, vai aparecer. Então, só seguir por lá. Ah, Vieira, mas eu quero algum site. www.editoraletramento.com.br. Letramento? Letramento. Editora Letramento. Você lançou por lá. Lancei por lá. Foi a Editora Letramento, inclusive mando um grande abraço para eles, que decidiram apostar na publicação e eu fiquei muito honrado, muito feliz. E o preço é bom, né? O preço é bom, sabe por quê, Gil? É um livro que está com quase 300 páginas. Então não é aquele livro de cabeça, não é aquele livro de você ler em qualquer lugar, assim, rápido. É um livro denso, tem questões técnicas também sendo trabalhadas. E ele está sendo trabalhado a R$ 99,90 e a pessoa ainda ganha... Excelente o preço. Ganha o livro autografado. Como está na pré-venda, ele vem para mim primeiro, eu autografo, faço dedicatória, aí vai para a pessoa. E quem comprar nessa pré-venda vai ganhar o ingresso para ir na minha palestra, que vai ser em setembro. Que você vai voltar aqui para falar. Volto para falar com o maior prazer. Vai ser sobre narcisismo? A palestra é do livro. Ah, é a palestra do livro, que legal. Aí eu peguei um trecho do livro, transformei em palestra.
E aí, dia 19 de setembro, às 19h30, no auditório do PSEG, que entrou apoiando demais a causa, tá patrocinando mesmo a causa, e eu sou muito grato a eles, e lá vai acontecer a palestra. Então, quem comprar agora, ganha já o ingresso. Que legal. Então, tem muitos ganhos agora nessa pré-venda, né? Gente, então, aproveita, porque também um assunto desse, o livro pode esgotar a qualquer momento. E lá a pessoa vai ter muitas histórias que eu conto, como, por exemplo, a questão do quase aborto que eu tive. A minha mãe foi me abortar. Eu lembro que você contou essa história. Por uma questão do meu pai e tudo mais. Eu só não fui abortado porque o dono da farmácia disse, não vou fazer isso. Então, e porque Deus tinha um plano para sua vida, de você ser essa pessoa que levanta tantas outras pessoas através do seu próprio testemunho, né? E aí e a sua vida mostra que é possível, sim, se abandonar pessoas em relacionamentos ou em trabalho, mas que também é possível conviver com familiares narcisistas. Sim. Abandonando psicologicamente. Psicologicamente. Muito interessante. Hoje eu entendo. E aí você separa as pessoas em duas. Aquela que diz assim, eu não fui amado, minha mãe tentou me abortar, meu pai tentou me matar. E aquelas pessoas que dizem assim, eu quase fui abortado, meu pai tentou me matar, eu não tive vó, eu não tive avô, eu entrei em muitos relacionamentos narcisistas. Cara, que cara incrível que eu sou por estar vivo. Mas eu tô aqui, né? Dei a volta por cima e tô aqui. É isso. Tem muitas histórias de lamentação também, né? Que se a gente for considerar que todo mundo que sofreu alguma coisa na vida fosse se tornar uma pessoa frustrada ou narcisista, então a gente é o que mais teria na população, né? Principalmente no Brasil, que é um país onde tem todos os tipos de dificuldades socioeconômicas, né? Sim. E tudo isso. Então não justifica muito. Realmente é um transtorno de personalidade mesmo. Não está muito só relacionado com a questão da ambiência. Não. Né? Eu digo que se é o transtorno, é mais complicado de você analisar. Agora, nós vivemos uma epidemia, uma pandemia que a gente pode chamar, narcisista ao longo do mundo. Tem muitos estudos que mostram que nunca teve tanto narcisista no planeta como hoje. Por quê? Porque nós viemos de uma geração que não está acostumada à frustração. O que nós crescemos ouvindo dos nossos pais e nós estamos repetindo para os nossos filhos? Você pode ser o que você quiser. Balela. Não pode. Eu também acho que não. Você vai ser o que você der conta de ser. Porque senão eu coloco na cabeça do menino que ele pode ser o Neymar. E o Neymar é só o Neymar. Eu coloco que ele pode ser o presidente do Brasil. E não. Você pode ser o que você der conta de ser. Você pode ser o que você se esforçar para ser. O que você se dedicar a ser. O que você estiver disposto a ser. É um trabalho, realmente. Isso já é trabalho pra caramba. Agora, ser o que você quiser, ter o que quiser, fazer o que quiser... Não pode. Não. Tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Maravilhosa essa entrevista. Que delícia receber você mais uma vez aqui, viu? Sempre muito bom. Você tem um conteúdo que sempre engrandece e abrilhanta o nosso programa. Só tenho a te agradecer. Antes dele ser psicanalista, escritor e palestrante, ele é meu amigo. Sim. Então é sempre um prazer te receber aqui. Estarei na sua palestra com certeza. Vou ler seu livro com certeza. Não tenho nem roupa para isso, mas vou me esforçar. vou ler seu livro com certeza. Então hoje, gente, recebemos aqui nos estúdios da Educadora Vieira Júnior, psicanalista, escritor, palestrante, jornalista, né, gente? Trabalha com pessoas, tem muita inteligência emocional e veio aqui hoje para o lançamento do seu livro Com Narcisista Não Se Negocia, Narcisista Se Abandona. Se você quiser saber mais sobre essa entrevista ou se você ficou durante o programa lembrando de alguém que você quer dar um toquinho, olha, uma dica, vai para terapia, tô lendo esse perfil em você, manda essa entrevista no final da tarde na íntegra que a gente vai postar no meu Instagram, no @gilmatos. Vou mandar a entrevista para você usar, que é sua, como você quiser. E vamos para a nossa foto oficial. Muito obrigada, meu amigo. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Amém. A amizade nossa é coisa de Deus. Deus coloca pessoas de almas, no nosso né? caminho. Nossa amizade, né? Agradeço muito. Vou aproveitar para mandar um grande abraço. Muitos sabem, né, que eu trabalho lá na Cicobi Cocre, com o maior orgulho. É uma outra face da minha vida. Mas mandar um abraço pro Nivaldo e pro Evandro, que são pessoas que me apoiam demais em tudo isso. Incrível. Você conhece os dois, né? Eu estive na palestra da CIP agora no Congresso Empresarial, mas Nivaldo saiu por uma porta, não consegui cumprimentá-lo. Mas também é muito querido nosso e todo o time da Cocre. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada por você estar mais uma vez aqui. Eu que agradeço. O prazer é meu. Bom, amanhã a gente volta às 9 horas da manhã. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!